Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, meu nome é Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. No último episódio, tratamos da categoria trabalho a partir da perspectiva marxista e comentamos como vem sendo utilizada nas pesquisas da economia política da comunicação e nos estudos que analisam a comunicação e trabalho. Hoje partimos para temáticas específicas, iniciando a discussão com o trabalho intelectual, cuja subsunção marca uma nova fase da reestruturação capitalista e tem relação direta com o trabalho que nós, pesquisadoras e pesquisadores, realizamos. Para tratar desse tema, convidamos César Bolanho, líder do grupo de pesquisa Obscon-Cepos da Universidade Federal do Sergipe. Tudo bem, César? Tudo bem, como vai? Tudo certo por aqui também. Obrigado, César, pela presença. Compondo aqui a bancada comigo, Anderson, tudo certo por aí? Naquela mesma toada das últimas, aliás, de todos os episódios até agora do Jogando Dados, né? Torcendo para que, apesar de muita coisa estar sendo feita errada, a gente consiga passar por tudo isso do momento, né? Mas com saúde, pessoas próximas com saúde, isso é o que importa por agora. Vamos lá discutir. O César, já agradeço também a presença, né, dos principais pesquisadores da economia política da informação, da comunicação e da cultura, eu diria não só do Brasil, mas do mundo, né, a partir das discussões que ele propõe em diferentes conceitos trabalhados na economia política em diferentes vertentes, em diferentes línguas também, né? Então, muito bom contar com ele nesse episódio. Isso aí, né, Anderson? Para quem acompanha aqui o Jogando Dados, o nome dele apareceu em alguns episódios e agora vamos falar com ele também nesse episódio sobre o trabalho intelectual. E você, Manuel, como estão as coisas por aí? Tudo certo? Oi, Guilherme, tudo bem? Tá tudo certo na medida das possibilidades. Agora tem um embate dentro da universidade com relação ao tal do ensino remoto. Então, esse é o campo agora de debates aqui dentro da universidade. É isso, estamos nesse caminho. Então, também queria dar boa noite aí, além de Guilherme, Anderson, e muito contente de estar com a presença do César, que é um nome marcante da EPC e já vem aparecendo nos nossos episódios já há vários momentos. E boa noite para a Gabriela também. Isso aí, Manuel, os debates sobre tecnologia digital na universidade, volta às aulas de maneira remota estão aí, né? Mas vamos aqui falar um pouco no Jogando Dados para tentar esquecer essas outras discussões e colocar pontos interessantes para pensarmos a situação atual. E você, Gabriela, como tá? Tudo certo por aí? Oi, Guilherme. Tá tudo na medida do possível, como sempre, né? Mas vamos seguindo. Queria falar que é um prazer estar aqui com o César, que é sempre citado em todo o artigo que a gente lê. Então, é isso aí. Obrigada, César. Tá certo, Gabriela. Obrigado pela presença e, sem mais delongas, vamos ao episódio. A sugestão de leitura para esse episódio é o artigo Trabalho Intelectual, Comunicação e Capitalismo. A reconfiguração do fator subjetivo na atual reestruturação produtiva, de César Bolanho, publicado na revista CEP, Sociedade Brasileira de Economia Política, em 2002. Ainda no final dos anos 1990, inícios dos anos 2000, César, você já afirmava a necessidade de se dedicar à crítica da economia política do conhecimento. Qual o contexto que já se desenhava naquele momento histórico que justifica essa necessidade? Boa noite, Gabriela, todo mundo aí. Muito obrigado pelo convite, Noel, Anderson, Guilherme. Veja bem, essa discussão é uma discussão muito importante
aquele momento, justamente, dos anos 80, 90, em função da própria reestruturação produtiva que estava em curso. Então, o que havia naquele momento, se você pegar, por exemplo, os trabalhos dos anos 80, do Gortz, do Habermas, criticados inclusive na época, você vê que há toda uma, ou mais do que uma, diferentes linhas de pensamento para dizer que o trabalho acabou. Ausófilo, conhecido naquela época, ou que acabou a sociedade do trabalho, ou a utopia da sociedade do trabalho, como dizia o Habermas. Você tem, na verdade, isso está relacionado com uma mudança estrutural fundamental do sistema capitalista. É a crise estrutural iniciada nos anos 70 e que, evidentemente, tem um rebatimento sobre a questão do trabalho, fundamentalmente, e é essa questão que está em jogo. Nesse momento, você tem, não vou entrar nessa discussão desses autores, pelo menos não agora, enfim, mas você tem dois fenômenos importantes aí acontecendo em termos de reestruturação do trabalho, que é um processo de intelectualização, que é o processo ao qual eu me dedico, naquele momento, eu levanto uma hipótese, vou trabalhar em cima dela, a gente pode discutir isso daqui a pouco, mas também um processo de expulsão do trabalho, dos processos produtivos e de precarização do trabalho. A ruptura completa em relação à estrutura das relações capital-trabalho que existiam até o momento do início da restauração produtiva. Então, outros autores, Braga, por exemplo, vai trabalhar a questão da precarização. Vários outros autores vão trabalhar a questão da flexibilidade, etc. Então, na verdade, são duas tendências importantes que constituem o processo naquele momento. Eu me dediquei, desde o início, vamos dizer, final dos anos 80, início dos anos 90, a pensar a problemática do trabalho intelectual vinculada ao desenvolvimento do conceito de software e das tecnologias da informação e da comunicação. Aproveitando essa necessidade que você colocou de se dedicar à crítica da economia política do conhecimento, no artigo você reconstrói o desenvolvimento do capitalismo pensando as 3 revoluções industriais com relação ao trabalho e a subsunção formal e real dele ao capital. Seguindo o Marx, você diz que a primeira revolução industrial foi da máquina-ferramenta, quando há subsunção real, e depois que a segunda foi marcada pela produção de máquinas por meio de máquinas. A terceira revolução industrial seria, então, a das chamadas tecnologias da inteligência ou tecnologias da informação e da comunicação, as TICs. A marca desse processo histórico seria uma tentativa de apagamento da separação entre trabalho intelectual e manual, com a intelectualização do trabalho na indústria e no setor de serviços. A pergunta que fica é como se dá essa intelectualização no cotidiano e de que forma ajuda a intensificar, criando novos estados sociais de acordo com o tipo de trabalho, ao mesmo tempo em que apaga a separação entre o trabalho manual e intelectual, ou, grosso modo, entre quem pensa e quem faz. Bem, aí tem, na verdade, são duas questões que estão misturadas aí, né? Uma questão é a dos movimentos do próprio capital. Então, a definição, por exemplo, da terceira revolução industrial, para a qual eu levanto uma determinada hipótese ali, vou explicar. A ideia de revolução industrial, ela, de uma certa maneira, naquele momento, ela está banalizada. Por quê? Porque adota-se uma definição próxima do schumpeterianismo, ou do neo-schumpeterianismo, e se define a Revolução Industrial a partir da existência de um determinado cluster de inovações. Isto é muito diferente da discussão sobre a Revolução Industrial que o Marx realiza. Tá? Então, eu vou entrar justamente nessa questão, tentando pensar a terceira Revolução Industrial em termos marxistas, em termos próximos ao pensamento do próprio Marx, daquilo como ele define a questão do capital. Então, a problemática toda da Revolução Industrial no Marx, da primeira Revolução Industrial, vai trabalhar
em termos da passagem da manufatura à grande indústria. Até melhor, vamos dizer, as formas de cooperação da manufatura, inclusive a cooperação simples, ele tem toda uma análise lá no livro primeiro, dos chamados capítulos históricos, que ele mostra que o trabalho do artesão, que é uma classe trabalhadora autônoma que vive uma determinada situação nas cidades no período medieval, e o capital vai se apropriar de um conhecimento que foi produzido originalmente por essa classe trabalhadora, que era a produção de mercadorias antes do próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista. Então, você tem uma produção de mercadorias realizada por uma classe trabalhadora autônoma e o capital vai se apropriar disso, subsumindo o trabalho. O que eu estou dizendo até aqui é o seguinte: existe um conhecimento que foi produzido pela classe trabalhadora artesanal na Idade Média, tá? Nas cidades, tá? Nas corporações de ofício, etc. O sistema das corporações organizada por trabalhadores que autonomamente desenvolveram conhecimento e estruturaram processos de trabalho para produzir mercadorias. O capital, ele não entende nada disso. O capital, originariamente, ele era outra coisa, era capital mercantil. Então, o que o capital vai fazer a partir da manufatura é se apropriar desse conhecimento. Esse é o meu ponto inicial. Quer dizer, o capital emprega trabalho, e quando ele emprega esse trabalho, ele vai se apropriar do conhecimento que foi um conhecimento desenvolvido previamente pela classe trabalhadora artesanal. O capital se apropria desse conhecimento, por isso que eu chamo esse período, que é o período manufatureiro do Marx, de o período de acumulação primitiva de conhecimento. Então, a partir dessa acumulação primitiva de conhecimento, no período manufatureiro, o capital vai realizar a Revolução Industrial. Como? Somando esse conhecimento que foi extraído da classe trabalhadora artesanal ao conhecimento das ciências físicas e naturais que estão sendo desenvolvidas em outra parte. Mecânicos, intelectuais, gente que está na universidade. Você tem na verdade, você tem não apenas uma ruptura entre trabalho manual e trabalho intelectual, mas você também tem uma unificação no interior do próprio capital. Então, o capital desqualifica o trabalho, se apropria do conhecimento e transforma esse conhecimento em base para o seu desenvolvimento. Agora, isso não significa que o conhecimento seja uma força produtiva. A força produtiva é o trabalho e o conhecimento que o trabalhador carrega, o conhecimento que está plasmado lá na máquina, está plasmado nos instrumentos do próprio capital. Então, essa é a primeira Revolução Industrial. Então, uma vez realizada a Revolução Industrial, ela passa por esse processo anterior de acumulação primitiva de conhecimento, e a própria Revolução ela vai se dar através da introdução da máquina. A máquina é aquilo em que se plasma o conhecimento que foi extraído da classe trabalhadora. A classe trabalhadora perdeu o conhecimento e esse conhecimento está na máquina. É isso que vai desqualificar amplamente a nova classe trabalhadora, que se torna mais ignorante em relação à classe trabalhadora anterior. Por quê? Porque o conhecimento ele foi transportado para o próprio capital físico. Então, com a Revolução Industrial, não é mais o trabalhador que se utiliza da ferramenta, mas é o instrumento de trabalho, a máquina que subsume o trabalho. O trabalho ele está subordinado aos ritmos e etc. que a máquina determina. A máquina, vamos dizer, o conjunto, né, do autômato, né, a máquina também está definida lá no Capital de maneira mais complexa. Mas, enfim, não precisamos entrar nisso. O fato é que a Revolução Industrial ela exige um momento anterior de acumulação primitiva de conhecimento, que é a expropriação de conhecimento da própria classe trabalhadora. O capital se apropria disso de maneira que eu
considera o capital como poder econômico e conhecimento. É um conhecimento que foi apropriado pelo capital ao longo do tempo. Bom, essa é a definição, vamos dizer, básica, que seria a Revolução Industrial, pensando no conjunto dos capítulos históricos lá do livro primeiro. Aí chega um ponto em que o Marx vai dizer, olha, só que aqui tem um problema. O problema é que o processo tem um limite que é dado pelo fato de que a máquina ela não é produzida por máquina, ela é produzida em condições artesanais ou manufatureiras. Isto vai mudar no final do século XIX. Então, eu chamo a isso Segunda Revolução Industrial. O Marx fala dela. A minha ideia de Revolução Industrial é que ela tem um momento de ruptura, depois ela vai se desdobrando ao longo do tempo. Foi isso que aconteceu com a primeira e com a segunda. De fato, existem uma série de tecnologias que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo a partir dessa ruptura, mas a ruptura está relacionada com as formas de subsunção do trabalho. Então, quando eu vou falar da terceira revolução industrial, eu vou dizer, olha, eu só posso definir em termos marxistas a terceira revolução industrial se eu descobrir que existe um processo renovado de subsunção do trabalho. E esse processo, eu vou dizer, ele existe. E trata-se da subsunção do trabalho intelectual. É porque ao longo de todo o século XX, o trabalho intelectual ele funcionou com uma importante autonomia dentro da estrutura, vamos dizer, organizacional da empresa capitalista. Porque o trabalho intelectual, de uma certa maneira, ele era incontrolável, ou mais ou menos incontrolável. Ele se subordinava formalmente, mas no próprio processo de trabalho era muito difícil o enquadramento, de maneira que o controle do trabalho intelectual fica complicado do ponto de vista do capital. Vamos dizer, a ruptura, vou dizer, da terceira revolução industrial, ela vai se dar justamente pelo desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, que vão facilitar o enquadramento do trabalho intelectual e a sua subsunção. Na verdade, tem um detalhe que para mim é importante, eu vou dizer, é o conceito de software, a introdução do conceito de software vai permitir a automatização dos processos de trabalho intelectual. Essa é basicamente a ideia da subsunção do trabalho intelectual que eu desenvolvi no texto aí que vocês estão. Na verdade, um pouco antes, eu tinha levantado essa hipótese já no final dos anos 90, uns artigos aí que eu escrevi. Esse de 2002 que vocês estão lendo, ele é já um momento em que a hipótese está já bastante desenvolvida. Manuel, partindo disso que foi colocado aqui no episódio e que está no artigo já mencionado, a discussão do trabalho volta à tona em diferentes formas. A gente já falou um pouco sobre a discussão existente entre quem trabalha no meio digital e quem apenas usa esse meio, considerando o conceito do Marx de trabalho no capitalismo enquanto produtor de valor. Mas há também um eixo que deixa de lado a dialética entre o movimento da história, o desenvolvimento capitalista, a intelectualização dos processos e, ao mesmo tempo, a precarização das condições de trabalho e a diminuição do número de postos de trabalho, para afirmar que a gente estaria voltando a um momento passado no qual o tipo de trabalho seria caracterizado pela servidão ou pelo trabalho gratuito. O que é a diferença entre essa abordagem e a que a gente está apresentando aqui, quanto ao trabalho intelectual? Então, Gabriela, de fato, a gente já fez essa discussão sobre outros tópicos, né, em torno do conceito de trabalho e a posição marcante do César com relação a isso, principalmente no âmbito da comunicação, o debate sobre a mercadoria e audiência e tal, né? Nesse texto que o César traz, ainda há uma solução, digamos assim, a mais completa, porque ela coloca outros elementos em discussão, né, em jogo, e principalmente eu penso que ela se apresenta de uma maneira mais interessante e incisiva, visando a concepção da totalidade que é tão marcante e característica necessária para o capitalismo, ou para o marxismo, né? Que é uma discussão que envolve diversos aspectos que a gente, para facilitar a vida aqui, chamando
dessas contradições dialéticas, né? Porque há uma avaliação que hoje, né? Então, quer dizer, o texto do César é do início, né, dos anos 2000, e de lá para cá uma avaliação cada vez mais crescente sobre as discussões em torno do trabalho digital, esse conceito que de um tempo para cá vem se tornando cada vez mais moeda comum aí nos debates. Esse conceito é bastante carente de uma série de avaliações, digamos assim, nesse princípio de totalidade que o César já ali nesse texto, e desde antes, como ele falou, né, nesse debate sobre a subsunção do trabalho intelectual no capital, os argumentos e o conceito do César trazem essas questões, porque veja bem, no debate contemporâneo sobre o trabalho digital, há uma espécie de de elemento de determinismo tecnológico, por outro lado, há às vezes um momento em que se esquece justamente as contradições desse aspecto da tecnologia. Então, o que o César organiza como argumento é que esses processos são processos de, digamos assim, de desdobramento ou desenvolvimento do capital, e as contradições do capital caminham junto com esse processo, né? Então, não basta dizer que temos alguma forma ou de acirramento dos processos, ou às vezes o que é o caso, há momentos que a gente tem se usado termos que visam voltar a um momento anterior, inclusive da própria dinâmica do capital. Então a gente fala de servidão, né? Então esses momentos, eles me parecem, esses autores, etc., que trabalham via de regra com o debate do trabalho digital, eles parecem perder esta dinâmica dos conceitos, né? E das contradições em que estão se movendo, né? Então eu acho que isso que é uma coisa que é relevante a se avaliar. Além do mais, veja, o texto é bastante complexo e multifacetado, né? Ele mexe com várias discussões. Eu penso que o César traz ali nesses debates uma coisa que às vezes falta também, que na maioria dos autores, que é uma avaliação específica dos problemas postos. Então você vê, está falando de tecnologia da informação e da comunicação, tem que ter um conceito adequado, a aparição do debate sobre software. Não dá para você ignorar essas questões, não dá para você ignorar a dinâmica própria do conhecimento. Então, se isso se torna só um argumento vazio, não traz as percepções dialéticas que o momento, né, nos pede, né? Então, você lê os trabalhos do César, está muito presente, tem uma leitura forte ali desta concepção dialética, faz a diferença. Então, quando a gente vai falar sobre estas dinâmicas, é preciso que a crítica esteja adequada, baseada na observação das contradições, e lidar com elas, e friccionar essas contradições, porque senão vira assim uma de absoluto retorno, né? Nós temos pensamentos hoje falando sobre isso, a internet como refeudalização, há outros argumentos como esse que eu falei da servidão, ou uma dimensão do escravo. Então a gente fica, como o processo nos coloca meio com dificuldades críticas, digamos assim, eu acho que o que o trabalho do César justamente faz é colocar com calma e a paciência aí do conceito os pontos que precisam ser avaliados para a gente perceber que o capitalismo continua funcionando ativamente segundo os seus eventos, o que significa dizer que as suas contradições continuam caminhando com ele. Eu queria continuar um pouco nessa discussão, porque eu acho que a gente foi um pouco rápido demais. Tá? Agora o Manuel baixou um pouco a bola, tal, porque a gente já estava partindo já para o trabalho digital. Eu acho que tem um elo aí que precisa ser, já que a gente pegou do começo, né, tem um elo que precisa ser explicado. Então, veja bem, o que acontece com a reestruturação produtiva, é preciso entender a questão também no seu sentido político. A reestruturação produtiva, ela vem casada com o neoliberalismo. Então, a gente chegou numa determinada situação, eu não vou discutir, evidentemente, aqui como e porquê, mas o fato é que o modo de regulação anterior ele estava em crise e o capital, o Estado, eles vão tomar medidas nos diferentes países, etc., para tentar superar essa crise.
O neoliberalismo é uma questão fundamental. A outra questão fundamental é a reestruturação produtiva. Essas duas coisas, elas impactam profundamente a classe trabalhadora. Elas significam uma derrota brutal, a maior derrota histórica que a classe trabalhadora vai sofrer ao longo de muito tempo, certo? Porque ela vinha de um processo de vitória. Ela derrotou o nazismo, o fascismo, etc. Conquistou vamos dizer, o socialismo real num determinado setor, no outro ela conquistou o estado de bem-estar social e etc. Né? A organização sindical e partidos e tudo mais. Então, esse momento da reestruturação produtiva é um momento de derrota. E do ponto de vista, não vou entrar aqui na discussão, mas do ponto de vista dos processos de trabalho, o que vai se conseguir com a reestruturação produtiva é um desemprego brutal da classe trabalhadora e uma desestruturação das suas formas de organização. Então, na verdade, a digitalização, a subjunção do trabalho intelectual, tudo isso que vem junto, vai passar, inclusive, por dois momentos. Um primeiro momento é o momento da robotização, por exemplo, que detona a organização dos trabalhadores na indústria automobilística. Transforma aquela classe trabalhadora numa outra coisa, muito menor, com outras características, muito mais intelectualizada. O segundo momento é um momento de reenquadramento. Esse reenquadramento, porque o sistema passa a exigir do trabalho intelectual outras coisas, porque há também uma intelectualização geral de todos os processos de trabalho. Esse é o movimento que eu analiso. Mas tem um movimento que corre junto, que outros autores analisam, que é a constituição de uma massa desempregada e de uma massa precarizada enorme. E essa precarização, com o tempo, ela chegará a atingir a própria classe trabalhadora intelectual. Certo? Então, é no interior desse movimento que a gente precisa entender como se dá o processo. Tá? Não sei se ajudou, mas eu acho que aqui o objetivo é delimitar um pouco a questão, porque quando você fala em trabalho digital, aí já é uma coisa já mais complicada, porque você vai dizer, não, você tinha um trabalho manual e agora você tem um trabalho digital. Então, você reduz o problema a uma questão que não está, que está definida num plano inferior de análise, porque, na verdade, você falar em trabalho digital não é correto. O trabalho não é digital, o trabalho humano não é digital, não é a máquina. O digital é uma invenção justamente para facilitar o controle do trabalho pela coisa. Você cria uma determinada interface, você consegue fazer uma conversa, vamos dizer, entre aspas, entre o humano e a coisa. O digital é a reorganização do processo técnico para que o trabalho possa ser controlado. Esse que é a questão do ponto de vista do processo produtivo. Agora, o problema que vocês estão detectando, que já foi discutido, inclusive, da outra vez, eu escutei parte da questão, é porque aí depois existe toda uma confusão. Porque o que acontece com a digitalização é que existe uma digitalização geral do mundo. Todos os processos eles vão passar por essa nova estrutura tecnológica do capitalismo avançado. Essa nova estrutura tecnológica é a estrutura do computador, do digital e etc., disso que nós estamos vivendo. Não apenas os processos de trabalho, também os processos de consumo, também os processos culturais de todo tipo. Há uma organização social, melhor dizendo, todo o sistema global de cultura, para usar a expressão Furtado, ela se altera de maneira fundamental. Nós vivemos num outro momento. Esse é o momento, justamente, das consequências da terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial vai se desdobrando
ao longo do século. A partir dos anos 70 do século XX, ela continua se desdobrando por aí. É isso que nós estamos, esse é o movimento que nós estamos vendo agora. Alguns autores, e eu acho que eles são maioria, talvez até no campo marxista da comunicação, eles vão promover uma confusão nesse negócio. Na verdade, tem pelo menos duas linhas aí que promovem muita confusão nisso. Quer dizer, confundindo produção e consumo e etc. Uma coisa que está muito fora da perspectiva marxista que nós conhecemos. Aí vai mais pelo Alvin Toffler, né? Futurólogo, que ficou muito conhecido, que vendia livros aí, e influenciou gente desta geração, por exemplo. Então, dizer que o consumidor produz, então aí gera uma confusão, e essa confusão, lamentavelmente, o campo da comunicação não é a primeira vez. Desde que eu conheço, o campo da comunicação tem muita facilidade por importar esse tipo de pensamento de segunda linha. César, como você bem observou, é necessário dar um passo atrás e voltar ao tema da mediação, algo que foi tratado numa mesa do Intercom recentemente, que virou nosso episódio número 7 aqui. Esse conceito, a partir do trabalho cultural, é uma contribuição muito importante da sua pesquisa para que possamos entender a produção de mercadorias de comunicação e cultura. Mas isso também se dá no trabalho intelectual, né? Qual é a importância econômica desse processo de mediação na decodificação realizada para a produção de valor na economia do conhecimento? Então, eu acho que essa questão, talvez seja o problema que não está sendo bem compreendido. Porque quem confunde produção com consumo, eu reconheço que tem evidências empíricas que podem levar a essa confusão. Certo? Por quê? Porque o sistema ele se complexificou extremamente, ele é extremamente mais complexo, mas é preciso entender que nossa área de estudo é o estudo da mediação social. É preciso entender esse problema. O campo da comunicação, de um modo geral, é o campo do estudo da mediação. E o trabalho intelectual é um trabalho de mediação social, como trabalho cultural. Então, se você for pegar a discussão do campo da economia política da comunicação e da cultura sobre o trabalho cultural, isso fica muito claro. As discussões antigas, as discussões ao longo do século XX, da segunda metade do século XX, mas para o final, quando a economia política da comunicação se constitui de forma mais forte. Fica bem claro que nós estamos tratando de uma estrutura de mediação, mas a estrutura de mediação que vai se constituir a partir da restauração produtiva, ela é mais complexa e ela abala o conhecimento que havia anteriormente a respeito desse problema. Então, parece que tudo comunica tudo. Parece que, às vezes, se você pega, por exemplo, já numa outra vertente mais negrista, operaísta e etc., eles vão dizer, não, tudo é trabalho é qualquer coisa. Isso é uma tendência que vem justamente já daquele mesmo momento que eu tinha apontado a crítica da sociedade do trabalho. Só que vamos dizer, é o contrário, a outra face da moeda, dizer, não, tudo é trabalho. Então, o trabalho e o trabalho do mediador e o capital e o Estado, tudo aparece misturado sob um conceito de biopolítica que é mal interpretado do Foucault. Então, a problemática da mediação, ela se vê extremamente complicada nesse processo. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que estão avançando formas de mediação tecnologicamente, vamos dizer, formas de comunicação tecnologicamente mediadas. Então, esta mediação tecnológica, ela, de alguma maneira, faz com que o trabalho, a mediação social, seja também subsumido, certo? Ao mesmo tempo, a internet, vamos dizer, a grande rede, né, que articula tudo, o cyberespaço e tal, você imaginar, ela funciona como um grande mercado.
Isso daqui se generaliza, a individuação chega no seu limite máximo e toda mediação parece que é meramente tecnológica e instrumental, quando na verdade existem poderes fundamentais, os mesmos de sempre, que estão por trás desse processo. Do ponto de vista do trabalhador intelectual, cultural, etc., ele precisa se reconhecer como trabalho de mediação. Esse é um problema do trabalho intelectual. Sua consciência de classe ainda está por ser construída. Não sei se eu fui claro, acho que não. Acho que foi sim, César. É uma coisa, essa construção de reconhecimento enquanto classe apareceu, principalmente nos episódios com o Carlos, falando do trabalho jornalístico. Anderson, você tinha pedido a palavra aí? Não, só para a gente organizar um pouco, né? Passou, acho, da metade do episódio, só para organizar o que a gente já tratou aqui, né? Acredito que começar primeiro pelo que o César bem apresentou sobre as diferentes visões da Revolução Industrial que chegam num processo histórico do final do século passado, com a necessidade de reestruturação capitalista após o estado de bem-estar social, né, ali nos anos 70, e a série de crises que essa reestruturação acaba não impedindo, pelo contrário, né, acentua esses processos, e que também, depois daquilo, vai acentuar a subsunção do trabalho e as diferentes formas de precarização e exploração da classe trabalhadora, né? Agora caminhando para cada vez mais ter menos direitos. E nesse processo, como ele bem falou, né, tem a intelectualização do trabalho de forma geral na indústria, mas também no setor de serviços. Nesse processo, criou-se o que o César delimita como a terceira revolução industrial, né, que a gente delimita a partir disso, que considera as tecnologias da informação e da comunicação, tecnologias digitais, tecnologias da inteligência, enfim, para uma intelectualização geral, que, como ele bem apresentou na última fala, tem uma série de outras questões, né, outras exigências do trabalho, de formação mesmo, dessa classe trabalhadora, a ponto de, quantitativamente, a gente ter ainda menos trabalhadoras e trabalhadores na indústria, né, nas fábricas, cada vez mais mecanizadas, seguindo os processos anteriores, e mais ligadas a outros tipos de setores, no caso do setor de serviços, em tempo que a intelectualização acaba mantendo, isso foi até algo que a gente vinha discutindo para preparar a pauta, ao mesmo tempo que há uma intelectualização geral e uma tentativa de apagamento dessa separação entre trabalho manual e intelectual, ainda persistem, enquanto isso pode ajudar na discussão do final da última frase do César, há uma questão quase de status social e de como se paga a essas diferentes classes de trabalhadores sobre aquilo que é produzido a partir da sua força de trabalho, né? Então, mesmo nesse processo, isso talvez ajude a dificultar o entendimento enquanto classe trabalhadora, porque há um limiar ainda do que seria um trabalho mais intelectualizado, ligado ao trabalho manual, no sentido de grandes artistas e tudo mais, como se tinha no passado, e como se tinha, enfim, a gente vai tratar disso daqui a pouco, mas como se entendia a própria pesquisa científica, entre outros processos, para a gente chegar a partir dos anos 90, seguindo a corrida do projeto Genoma Humano, que o César também tem outros artigos sobre isso, de uma corrida para que a gente tenha resultados que possam impactar diretamente em diferentes escalas e esferas da economia. Então, a indústria genética dos anos 90 para cá é algo que a gente trata como um processo natural, mas foi super rápido para a gente comer alimentos processados industrialmente ou modificados geneticamente, né? Então, isso faz parte de uma nova visão da indústria a partir de um produto específico de subsunção do trabalho intelectual. E aí, no artigo, César vai dizer que é também, ao mesmo tempo, uma exploração que não vai apenas nas questões físicas, né? Vai cada vez mais no sentido da expropriação e da exploração das questões mentais da trabalhadora e do trabalhador, né? Porque você acaba avançando no tipo de atividade que é feita nesse processo.
E aí sim a gente chega, para terminar meio que esse resumo temporal, a gente chega na discussão que a gente vem fazendo a quase todo episódio de delimitar uma diferença sobre o que é o trabalho nas plataformas digitais, né? Que não seria o consumo, mas de como há a expropriação como se dá a subsunção do trabalho para criar os softwares, para desenvolver os algoritmos, desenvolver os filtros, e determinados produtos oriundos dessa reestruturação capitalista, desses novos produtos e dessas novas mercadorias, né? Então, é todo esse processo histórico contextualizado que eu tentei resumir aqui, porque realmente entendi que, concordando com o César, a gente tem um passo à frente, né? A gente pulou para a situação atual de 2020, mas é necessário fazer meio que essa correção nesse processo para que fique um pouco mais claro para quem esteja nos escutando. Obrigada, Anderson. Acho que ficou bem mais fácil de entender todo esse processo. Agora, voltando, comentando sobre as contradições do capitalismo, César, você e o Manuel já falaram sobre algumas delas, né? E dentre elas está também a abertura de possibilidades de libertação das classes trabalhadoras. No episódio sobre a precarização e do jornalista, com o Carlos Figueiredo, a gente tratou em parte disso, do potencial emancipatório que surge em meio ao processo de subsunção. Como a trabalhadora e o trabalhador intelectual podem ser agentes nesse sentido? Foi até bom. O Anderson falou uma coisa e eu me lembrei que tem uma questão que foi levantada já antes e eu acabei não tocando, e vai justamente na perspectiva dessa tua pergunta, que é a ideia do apagamento de fronteiras entre trabalho manual e trabalho intelectual. Veja bem, esse apagamento de fronteiras, ele decorre do desenvolvimento do próprio capital e a reestruturação produtiva, que significa o abandono de uma grande parte da classe trabalhadora a condições extremamente precárias de trabalho. Porque, veja bem, eu vou explicar melhor. A separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, historicamente, o Marx desenvolve isso em diferentes momentos, é a separação que faz com que uns trabalhem para que uns realizem o trabalho da produção que sustenta a sociedade, para que outros possam se divertir ou produzir arte, ciência e etc., porque não precisam trabalhar. Essa é a divisão tradicional, pré-capitalista, não é, que sempre existiu entre gente que precisa trabalhar e gente que não precisa trabalhar. Essa gente que não precisa trabalhar, como o ser humano precisa, faz parte, é inato, né, vão desenvolver formas de conhecimento, e essas formas de conhecimento ilustram uma minoria, enquanto que a maioria é brutalizada. O capitalismo abre a possibilidade de ruptura dessa condição, na medida em que a produtividade que ele promove abre a possibilidade de tempo livre para todo mundo. Então, todo mundo pode ter tempo livre. Nesse tempo livre, você pode desenvolver o seu espírito. O que acontece com o processo de subsunção ao trabalho intelectual, a restauração produtiva, é que isso já vinha acontecendo, não é? Quer dizer, a redução da jornada de trabalho e etc. Isso já vinha acontecendo. Isto cria uma massa de trabalho intelectual que está sendo incorporada nos processos produtivos e que precisa ser mais controlada. Então, a subsunção do trabalho intelectual vai nesse sentido. Então, esse trabalho intelectual ele vai passar por processos que não são idênticos, mas são semelhantes a processos que o trabalho já tinha passado anteriormente. De desqualificação, de simplificação e de constituição de um trabalhador coletivo. Essas condições abrem a possibilidade, de fato, de uma ruptura, de uma aproximação, um apagamento de fronteiras no sentido, vamos dizer,
positivo libertador do processo, mas isso não é garantido pelo próprio desenvolvimento capitalista. E nós estamos vendo para onde o desenvolvimento capitalista está levando neste momento em que esse processo de subsunção do trabalho intelectual já está bastante avançado. Ele está levando a formas de precarização brutais do trabalho, do próprio trabalho intelectual, e há formas de precarização ainda mais acentuadas de uma massa de população que tem que viver em trabalhos uberizados e etc., porque não encontram outra forma. Isto não resolve a crise do capital, mas isto cria uma situação que é cada vez mais insuportável para o conjunto da classe trabalhadora. Qual é o problema? O problema é que, ao mesmo tempo, a fragmentação da classe trabalhadora se acrescenta, ela é maior. É difícil você unificar uma classe tão heterogênea como é a classe trabalhadora, tal como ela se apresenta nos dias de hoje. Mas o processo, quer dizer, você realizar um apagamento de fronteiras, no sentido construtivo da palavra, e a criação de uma sociedade justa, passa necessariamente por uma ruptura de grande magnitude das formas de dominação do capital. O que eu quis dizer é que abrem-se as condições de possibilidade. Todo o desenvolvimento tecnológico abre possibilidades de ruptura e de avanço social. Aumentam a produtividade, geram novas necessidades que vão ser preenchidas com mais criatividade, etc. Essas possibilidades elas estão sempre postas. No entanto, a preservação das relações sociais do tipo capitalista impedem que a imensa maioria da população tenha acesso a isso, de maneira que você criará sempre, necessariamente, uma sociedade antagônica e irreconciliável. Obrigado, César. Acho que essas possibilidades elas estão postas e aí depende daquilo que aparece como a agência da classe trabalhadora, né? Manuel, aproveitando a saudação inicial que você fez, falando da pressão para a volta ao trabalho nas universidades públicas, né, no caso aqui do Paraná, enquanto trabalhador intelectual e nesse contexto de mudança no trabalho, especialmente em sala de aula, como você avalia a identidade de classe entre servidores públicos dedicados à docência e à pesquisa? A situação está ruim, né? Nesse sentido, está dureza. Se só abrir um comentário rápido, eu vou falar sobre isso, emendando essas duas questões. Foi essa última resposta do César que me parece importante na discussão sobre os autores e a pesquisa sobre o trabalho, enfim, no âmbito da reestruturação produtiva e na sua etapa específica agora que nós estamos vivendo, etc. Justamente esta medida em que há, obviamente, uma crítica contundente ao momento histórico específico e o estado de coisas em que a classe trabalhadora se encontra, não há a menor dúvida, né? Então, como o César falou muito bem, de um momento de derrota, ou a derrota mais contundente, mas ao mesmo tempo é impossível perder aí neste momento o foco de que as contradições do capital se movem junto com o próprio capital, portanto é a derrota mais avassaladora, etc., mas isso também não significa que o capitalismo eliminou suas contradições, muito pelo contrário. Até porque ele não vai fazer isso por conta própria, não é? Justamente este é o ponto, né? Enquanto sujeito automático, o capital vai continuar caminhando a despeito das suas contradições, inclusive levarem ao abismo, né? Então cabe à classe trabalhadora, enfim, né? Há possibilidades aí, se colocar diante das possibilidades de emancipação que se apresentam nos momentos históricos, né? Então esse eu acho que é o ponto essencial do argumento para mim, frente a outros autores que têm lidado com a questão, tanto na comunicação, mas não só, né? Então, autores para os quais, então, um debate sobre os rumos possíveis da classe e da organização, em geral, nem se colocam, porque o que importa é fazer um diagnóstico, em geral, muito preciso sobre um momento péssimo, né? E esse momento péssimo é também um momento que nós, na universidade, estamos vivendo por essa característica específica e dadas as condições
Quer dizer, a gente está sempre falando da pandemia como se ela tivesse gerado coisas, né? Quando na prática ela está catalisando processos que estão aí de algum tempo e que eles vão ser potencializados ou crescer de maneira exponencial a partir deste momento, né? Como uma crise global avassaladora gerada por esse processo, enfim, aí a coisa estoura, mas não é um processo novo. Então, dentro da universidade, isso é um debate que é até engraçado, Guilherme. Você conhece essas discussões, já conversei contigo isso algumas vezes, de maneira meio escondida, assim, colegas diziam, não, mas eu não, essa coisa toda das mudanças com relação ao trabalho, etc., isso, o chamado, né, desemprego tecnológico, coisas nesse sentido, isso não vai alcançar a gente nunca, porque não tem nada a ver com isso. Eu faço um serviço de alta complexidade, sou pesquisador e coisas nesse sentido, né? E agora está todo mundo meio assustado, meio querendo mostrar serviço com os caminhos aí cada vez mais obrigatórios das aulas remotas, etc. Do ponto de vista de qualquer possibilidade imediata do que você chamou de solidariedade de classe, não sei o que, isso não está colocado, né? Pelo contrário, via de regra, né? Então, quer dizer, as contradições elas estão postas aí, mas o que está apresentado de maneira mais imediata e que eu tenho visto é isso, são colegas se adaptando de maneira muito veloz ao processo e aí ignorando todos os elementos que estão postos. Um deles me parece muito óbvio, para dar um exemplo aos colegas, né? César e Anderson, que, enfim, não acompanharam aqui aspectos específicos do Paraná, nós fizemos uma greve faz um tempo, que era um software, um programa, né, que o governo do estado estava tentando impor às universidades para o controle da sua folha de pagamento. Esse programa chama Meta 4, que é feito por uma empresa espanhola. Então isso foi colocado para a gente como uma que se tornou óbvia para todo mundo naquele momento. Quer dizer, se o governo passa a ter o controle das informações que circulam, principalmente da folha de pagamentos, teremos problemas graves, né? Então nós fizemos bastante esforço para que a gente conte especificamente do software que opera esta folha de pagamentos. Então, isso gerou uma série de... A universidade não queria transparência e, enfim, uma série de coisas que apareceram na opinião pública de maneira muito absurda. Agora, com a dinâmica das chamadas aulas remotas, nós estamos nos preparando efetivamente para entregar um aspecto muito decisivo no âmbito da universidade, que tem a ver com o debate da forma de comunicação, né? Os softwares que nós vamos ser impostos a entrar e a fazer uso para as nossas atividades. E isso está sendo, não se leva em consideração, né? Não se leva em consideração em nenhum dos aspectos, como isso vai ser colocado. Isso no nível mais elementar, né? Não vou nem entrar no mérito do debate se as pessoas acham que as aulas remotas têm alguma serventia pedagógica. Mas nesse nível mais elementar, estrutural, está colocado de tal modo que é um dos aspectos que nós vamos significativamente perder o controle. E o controle é uma das dimensões específicas aí da nossa compreensão desse processo. Então não tem discussão sobre solidariedade de classe ou nada disso. Tem uma condição de como se adaptar ao processo. Essa adaptação está acontecendo de maneira muito significativa. O retorno da universidade tem sido propagado como um elemento essencial para lidar com a crise da pandemia, né? Então seria importante a universidade voltar para que a gente pudesse trabalhar, enfim, e estabelecer as possibilidades de enfrentamento em torno da pandemia, então que é o trabalho coletivo e a liberdade que a universidade propõe e permite, né? E os primeiros testes feitos para que a universidade volte a funcionar pelo meio remoto têm mostrado outras coisas, que são os instrumentos de censura, né, o controle político, as questões que não podem aparecer, né? Então vejam como isso é um dos elementos de poder e controle que os aplicativos, enfim, os softwares podem oferecer, né? E isso eu estou falando de uma coisa dentro da sala de aula.
Imagina que você coloca na mão de uma grande corporação todos os mecanismos de como a universidade funciona, os dados dos estudantes e tudo que está sendo ali colocado. Então, esta dimensão de uma possibilidade dos próprios trabalhadores intelectuais pensarem numa solidariedade de classe nesse sentido, ela é sobrepujada, na verdade, pela uma ideia de sobrevivência nesse ambiente. Então, eu acho que, de fato, as condições são as piores possíveis, o que não implica em dizer que as contradições não caminham junto com o capitalismo. Essa questão da universidade está sendo bem desanimadora, acho que até bastante para os estudantes da graduação também, já que a gente teve bastante pergunta que nem foi mencionada nesse estudo aí que fizeram. Enfim, Anderson, na sua experiência de presidente da ULEPIC Brasil, como você avalia o papel das entidades acadêmicas nas discussões políticas e sociais desse país? Então, Gabriela, primeiro porque a gente resolveu trazer para a nossa proximidade de atuação enquanto profissional, né? Está falando aqui de trabalho intelectual, e ainda que a profissão docente, né, no Brasil não tenha a diferenciação, como em outros países, entre quem se dedica mais à pesquisa ou quem se dedica mais à parte de ensino, enfim. Não à toa que quem é bolsista de pós-graduação é bolsista, né? Não é trabalhador em formação, trabalhador em pesquisa e informação, porque, primeiro, né, até no próprio texto do César, ele trata que o trabalho intelectual é muito importante para o capitalismo, porque é necessário que o grande problema do nosso tempo é transformar o conhecimento tácito em conhecimento codificado, ou seja, converter em mensagem que possa ser manipulada como informação e ser utilizada em diferentes níveis. Um exemplo claro é que está com a disputa neste momento no mundo inteiro para quem vai conseguir fazer a vacina que previna ao coronavírus, né, a Covid-19. Né? Uma prova de como isso é importante também da perspectiva econômica. Se uma grande indústria de determinado país conseguir descobrir isso, além do poder político para esse momento histórico, vai ter também poder econômico. E as universidades, no caso do Brasil, são produtoras de cerca de 80% das pesquisas realizadas aqui, né? E, além disso, também estava discutindo isso hoje à tarde, né? O César termina o texto falando, primeiro, né, que a produção do valor passa sempre por um momento de criação intelectual, subsumido ao processo global de acumulação de capital, mas o paradoxo que ele via naquele momento era o paradoxo da economia do conhecimento, né? Mais uma das contradições disso, que havia externalidades positivas que não podiam ser representadas de forma de ganhos financeiros ou pecuniários, que são altamente desejáveis em princípio para a sociedade, mas não estimulam o investimento privado. Então, as nossas áreas de atuação, né, ciências, botar uma sigla gigante, que é o fórum que o OLEPIC Brasil participa, ciências humanas, sociais aplicadas, letras, linguística e artes, estão, eu diria, mais próximas a essa definição do paradoxo da economia do conhecimento que ele apontava lá em 2002 do que outras áreas que trabalham diretamente com questões genéticas, de engenharia, questões laboratoriais de forma geral. E aí, o que a gente vem observando, né? E entro agora sim na resposta. Nos últimos anos, acho desde 2015, né? Mesmo no início do governo Dilma, que antes do golpe, já houve diminuição, né, de investimentos para ciência, tecnologia e educação em diferentes níveis, mas para pesquisa e ensino superior também. As bolsas de pós-graduação, as bolsas de forma geral, né, incluindo pós-doc, não são atualizadas, né, desde 2013, se não me falha a memória, entre outras coisas. Mas também a gente começa a ter cortes mais sensíveis, e esses cortes que normalmente geravam disputas muito mais pelo que sobrava para as nossas áreas, mas que algumas grandes áreas, como se chama, por conta do maior reconhecimento externo, conseguiam fazer parcerias com Petrobras, enfim, com outras empresas, fossem mistas ou, na verdade, de capital público, ou mesmo empresas internacionais. Mesmo essas áreas, nos últimos anos, vêm perdendo investimento. E a solução que vem sendo apontada é uma solução mercadológica,
Então, a gente teve o Marco Civil da Internet, aprovado em janeiro de 2016, que aumentava a quantidade de horas da pesquisadora e do pesquisador na universidade para se dedicar a atividades extra-universidade, mesmo nos casos de dedicação científica. A gente vem passando, desde 2018, por um processo de reavaliação dos sistemas de pesquisa e pós-graduação no Brasil, para reduzir áreas e para destacar. E aí, entrando na avaliação do sistema de pós-graduação, também a avaliação dos periódicos científicos, de nós, pesquisadoras e pesquisadores, dos programas e tudo mais. E aí entra nessa questão um interesse que se tenha, por um lado, que é algo positivo, né, uma maior comprovação de ação direta na sociedade, mas, por outro, essa ação na sociedade é vista sob o paradigma da inovação tecnológica. Não há perspectiva de inovação no sentido social, que eu volto para a última citação do César, que é a inovação social que gera externalidades positivas que são altamente desejadas para a sociedade, mas não necessariamente isso vai ser desejado para os mercados em competição em busca de novas formas de inovação que possam dar liderança de mercado ou prioridades nos seus respectivos mercados, né? Então, nos últimos anos, a gente vem observando, inclusive, né, não só a partir da Olympic Brasil, que tem uma visão crítica, né, eu fui secretário-geral da gestão anterior, que era presidida pelo César, a gente já participou de uma série de discussões sobre isso, mas também outras entidades, mesmo as da comunicação, que não tinham uma discussão tão grande sobre políticas públicas, foram obrigadas a entrar nessa discussão e passar a fazer mais exigências, porque a gente chegou num momento histórico que a precarização deste trabalhador e desta trabalhadora intelectual, vinculada ou vinculada a universidades públicas, especialmente, porque as privadas têm uma série de outros problemas ainda maiores, isso se acentuou de forma muito urgente, né, a ponto de ter projetos do atual governo para tirar algumas proteções a esse trabalhador, a essa trabalhadora, né, caso da dedicação exclusiva e da contratação sobre o regime de serviço público, né? Não sobre o regime de CLT, como outros órgãos e instituições federais já existem, né? Já trabalham nesse modelo. Então, a gente tem um processo que, por um lado, a gente vê como algo muito importante, não à toa que a gente passa nos últimos anos por uma concentração e centralização de capital das universidades privadas, né, com grupos como a Croton, entre outros, querendo se juntar e fazer fusões no ensino superior e agora já indo para o ensino básico, enquanto que, por outro lado, o governo federal atua, né, enquanto esse papel de Estado, que ainda que se dê para tentar conseguir espaços a partir das contradições, mas no atual momento histórico, a gente tem um Estado que está claramente sob interesses do capital financeiro, do grande capital privado nacional e especialmente transnacional, né? E aí, para acentuar, para mudar a perspectiva de produzir pesquisadoras e pesquisadores que vão atuar diretamente nas universidades, como a gente tem hoje, isso está em todos os relatos de presidente do CNPq, presidente da CAPES e tal, eles querem voltar a formação da pós-graduação, especialmente para o interesse de mercado, né? Então, ser um foco claro quanto a isso. E aí, assim, a gente precisa, no sentido das entidades de pesquisa, eu venho tendo, inclusive, algumas surpresas de como a gente vem conseguindo elaborar algumas atuações em conjunto. Mas, ao mesmo tempo, e aí foi a crítica do Manuel, eu acredito que o César tinha falado também sobre isso, a dificuldade que nós, que atuamos enquanto servidores públicos, temos de nos entendermos como classe trabalhadora, né? Entender, como o César bem apresentou, que esse processo de aumento da exploração do nosso trabalho, né, de precarização do nosso trabalho, ainda que não seja igual ao de outras categorias trabalhadoras, mas que como isso está junto a um projeto internacional planejado e que vem sendo elaborado, independente, inclusive, dos governos de turno, né? A gente está com o governo atual com 1 ano e meio, ainda que ele seja bem destrutivo, mas essas questões começaram um pouco antes. Então, nisso é preciso que a gente entenda, mesmo que o trabalhador intelectualizado ainda seja uma categoria com algum tipo de status, né? Enfim, não vou comparar minha situação em época de pandemia com a situação de outras trabalhadoras ou trabalhadores da área de serviço, por exemplo, né? Mas ainda assim a gente precisa compreender que essa desestruturação
é algo que é uma construção histórica para acentuar a exploração capitalista sobre o trabalhador, que, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, nós também estamos passando por isso, e como esses, nós temos a capacidade e a necessidade, eu diria até mais nesse momento, de tentar criar mecanismos para, pelo menos, resistir a isso, para num futuro próximo, né, gerações, Guilherme, que é mestrando, Gabriela, que é graduanda, né, bolsista de iniciação científica, possam se tornar pesquisadores e pesquisadores numa situação que não seja pior do que a minha ou a do Manuel neste momento, né? Então, assim, são questões que ajudam a trazer para a discussão coisas factuais, mas ao mesmo tempo que tem muito a ver com o que a gente discutiu ao longo desse episódio. Obrigado, Anderson. César, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, eu queria só encerrar mesmo, porque também já vai adiantado, né? Não vou entrar nessa discussão que o Anderson coloca aí, que é fundamental, né? Mas eu só estou pensando na seguinte coisa, a complexidade que é a classe trabalhadora hoje. Então, você pensar desde nosso caso, por exemplo, de trabalhador do Estado, docente, etc., até o entregador de Uber. Então, a construção disto, e vamos dizer, a construção de uma consciência comum de trabalho e etc., é muito mais complicada do que numa situação que isso fosse muito mais homogêneo. E, de qualquer maneira, isso passa por uma grande conversa, um diálogo no interior, o conjunto dessa classe trabalhadora heterogênea e, de um modo geral, intelectualizada, mais e menos, para se chegar a uma solução. Porque a solução é simples, dizer, é a multidão, todos somos iguais por definição, todo mundo é explorado porque todo mundo trabalha mesmo quando está apenas assistindo televisão, que é uma posição puramente idealista e que não leva a absolutamente nada, não nos obriga a realizar nenhum trabalho criativo, sim, e não nos obriga a nada em termos de organização. O nosso desafio é justamente o contrário. O nosso desafio é entender as nossas diferenças, saber aonde está o trabalho, quem é a classe trabalhadora, as imensas diferenças que nos cruzam e ver como é que se pode construir uma alternativa. Essa aqui é a questão, como é que é possível, dentro dessa heterogeneidade, encontrar de fato um projeto político comum e uma utopia renovada. Acho que essa que é a mensagem que eu deixaria aí para finalizar. Acho que queria agradecer, César, a sua presença, a presença de todo mundo aqui. Como você falou numa fala anterior, né, que as possibilidades estão postas, mas a gente precisa, o Manuel também depois falou, a gente acaba abrindo essas questões durante os episódios, precisa de que construamos essas alternativas e, digamos, essas utopias de uma sociedade mais justa. Bom, queria agradecer, César, a sua presença aqui nesse podcast. Obrigado por compartilhar um pouco com a gente desse artigo e das suas análises também. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, foi um prazer. Obrigado também, Anderson. Mais uma semana, mais um Jogando Dados. Esperamos que continuemos com saúde e respeitando o isolamento social dentro das nossas possibilidades. Isso, Guilherme, obrigado. Obrigado, Gabriela, Manuel, você, né, pelo papo e pela construção mesmo, né? Porque a gente revendo esses temas, esses textos, a gente dialoga entre nós, antes do programa, enfim, serve como formação nossa para além das outras pessoas. Agradecer ao César pela participação também, foi muito bom. E aí sugerir, né, explicar que o artigo que a gente citou no episódio, ele está publicado no portal EPTIC, porque a revista da CEP só tem de forma digital os artigos a partir de 2013, então o Carlos Figueiredo, que a gente citou aqui, agradecê-lo por isso, né, ele colocou o artigo no portal EPTIC, tem lá, então pode ser baixado. Eu não ia fazer isso, mas vou dar outras sugestões que são clássicas, né, para a gente trabalhar a partir da produção teórica do César Bolanho, né, especialmente o livro Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, que internamente no Novos Conceitos o pessoal chama de livro verde, né, que compõe a biblioteca EPTIC, que é oriundo da tese de doutorado dele na Unicamp, e a tese está disponível na internet, dá para ser baixado também. Além do campo aberto, que a gente já falou recentemente, para quem quiser ir mais próximo às discussões ligadas à comunicação, à mediação,
que, no caso Campo Aberto, está disponível também no portal IPTIC, né? Tá para baixar por lá. É isso, e sigamos isolados na medida do possível, para que a gente possa fazer esse tipo de discussão também de forma presencial, né? Sempre importante, inclusive incluindo outras pessoas, né? Outras pesquisadoras, pesquisadores, enfim, militantes que trabalhem com essa questão, com esse tema do trabalho intelectual na perspectiva crítica. Isso aí, Anderson, só complementando, né, o verdinho aí que você falou, a gente também tá lá nos russos, né? A gente até deixou a referência dele aqui no episódio do Jogando Dados, quem pode ser baixado tanto a tese quanto o livro Indústria Cultural, Informação e Capitalismo. Gabriela, obrigado pela presença, pela parceria aqui no Jogando Dados. Obrigada, Gui. Obrigada, César e Anderson, Manuel. É sempre um prazer jogar dado com vocês. Obrigada, gente. Manuel, forte abraço. Nos vemos na próxima semana. Não, vou te ouvir. Nos ouvimos na próxima semana. E sem abraço também. Sim, a gente se encontra semana que vem. Agradecer, Anderson, pela mais uma oportunidade, Gabriela, pela conversa, você, Guilherme, pela condução junto com a Gabriela, sempre muito bem feita. E agradecer ao César, eu queria destacar isso, esse momento, você vê como a abertura de argumentos do César é uma coisa que nos interessa, justamente como o campo da comunicação cheio das suas confusões, dificuldades e contradições, ao encontrar o debate da economia política, consegue um avanço crítico tal que é capaz de nos levar a debate sobre a própria contemporaneidade no seu sentido mais substancial, tal, né? Então, destacar como esse texto em especial que a gente discutiu, mas com o livro que o Anderson trouxe, tal, né? Que também é um marco muito importante, discussão que transbordam o campo da comunicação e nos colocam diante de um aparato crítico inestimável assim, para o mundo contemporâneo e o momento não só de reestruturação produtiva, mas, por que não dizer, né, de crise do capitalismo. Boa semana para todo mundo. É isso, galera. Encerramos por aqui mais um episódio do Jogando Dados. Nos vemos na próxima semana, continuando a nossa série sobre trabalho. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com, ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. As referências usadas nesse episódio estarão aqui na descrição. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanhe. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas e companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCom-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Gabriela Fernandes Silva, Guilherme Bernardi e Manuel Dourado Bastos. A arte que ilustra o podcast de Davi Fiuza. As artes para a divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana e, como o Anderson disse, fiquem em casa.